Junho de 2023, condado irlandês de Clare. Este é um lugar muito tranquilo e isolado, conhecido por suas turfeiras, onde parece que nada acontece há décadas. Mas às vezes o evento mais comum pode ser o início de algo terrível. Tudo começou com um passeio comum de um morador local com seu cachorro. Em certo momento, o animal parou e começou a cavar ativamente a terra em um lugar. O dono não entendeu imediatamente o que exatamente seu cão havia escavado. No início, parecia um simples osso e algum pedaço sujo de tecido. Mas olhando mais de perto, ele percebeu que o achado parecia errado. Isso foi suficiente para ligar para a polícia. Quando a viatura chegou ao local, ficou claro que não se tratava de um alarme falso. O território foi imediatamente isolado e logo os especialistas forenses já estavam trabalhando lá. Seus piores temores se confirmaram. O osso era humano e o fragmento de tecido acabou sendo parte de um cardigan de lã simples. Tudo o que encontraram foi cuidadosamente embalado e enviado para a perícia. Os resultados do exame de DNA não demoraram muito. Confirmaram a identidade. Os restos mortais pertenciam a Eileen Murphy, de 19 anos. A jovem constava como desaparecida há 8 meses, desde outubro de 2022. Eles a procuraram, mas sem sucesso. Esta descoberta no pântano mudou tudo. Um simples caso de pessoa desaparecida oficialmente se transformou em investigação de homicídio. Agora a investigação precisava reconstruir os últimos dias da vida de Eileen e entender o que havia acontecido com ela. Para entender o que levou à tragédia, a investigação precisava voltar no tempo, 8 meses atrás, para outubro de 2022. Então o mundo era completamente diferente, porque então Eileen Murphy estava viva. E ela não era apenas um nome em um relatório policial. Ela era uma estudante comum de 19 anos que vivia na cidade e tentava encontrar seu lugar na vida. Estudava medicina veterinária na faculdade. O amor pelos animais foi incutido nela desde criança pelo avô, mostrando como cuidar do gado na fazenda. No tempo livre dos estudos, trabalhava meio período em uma cafeteria guardando dinheiro para seu pequeno sonho. Um carro usado velho, para não depender de ônibus. Em sua vida não havia nada que pudesse indicar ligação com o crime. Ela estava no início de seu caminho, e este caminho parecia brilhante e compreensível. O lugar central neste caminho era ocupado pela família, especialmente próximos e, como parecia a todos, inquebráveis eram seus relacionamentos com os avós maternos, Thomas e Agnes O'Sullivan. Eles eram fazendeiros da velha guarda, pessoas cuja vida era construída no trabalho e seguindo tradições. Na região eram conhecidos como a família O'Sullivan, pessoas de poucas palavras, mas honestas e decentes. Sua fazenda isolada era um reflexo de seus caracteres. Tudo em seu lugar, tudo subordinado a uma ordem rígida que não mudava há décadas. Para Eileen, essas viagens ao campo eram uma espécie de ritual, uma fuga da agitação urbana. Os registros telefônicos que a polícia mais tarde estudaria confirmavam. Ela falava com eles quase todos os dias. E as visitas à fazenda eram regulares. A avó Agnes sempre preparava sua torta de maçã favorita, e o avô Thomas deixava seus infinitos afazeres da fazenda para conversar com a neta sobre tudo. Quando os detetives mais tarde entrevistariam testemunhas, os pais de Eileen, vizinhos, seus amigos, eles se deparariam com o mesmo quadro. A família mais comum e amorosa, era isso que ouviriam constantemente. Ninguém conseguia se lembrar de nenhum conflito sério, nenhuma briga. A fazenda dos O'Sullivan era sinônimo de segurança para Eileen. E então, em um dos dias de outubro, Eileen, como de costume, decidiu visitá-los. Ela ligou para os pais. Foi uma ligação curta, feita literalmente correndo entre as aulas da faculdade. Sua voz estava alegre e despreocupada. Ela disse uma frase simples. Vou para a vovó e vovô por alguns dias. Não se preocupem. Naquele momento, essas palavras não causaram nenhuma gota de preocupação. Pelo contrário, sua mãe e pai ficaram felizes. Eles sempre encorajavam sua comunicação com a geração mais velha, considerando que eles tinham uma boa influência sobre ela.
Esta foi uma viagem completamente padrão, uma das muitas que ela havia feito antes. Ninguém poderia imaginar que esta visita cotidiana se tornaria uma catástrofe. Aileen estava simplesmente indo para pessoas que amava e em quem confiava mais do que tudo no mundo. Ela ainda não sabia que esta visita seria a última para ela. Esta última visita, que começou da mesma forma que todas as anteriores em uma atmosfera de aconchego familiar, chegou ao seu final silencioso e imperceptível. Passaram-se 2 dias. Na fazenda dos O'Sullivan chegou uma manhã comum. Thomas, tendo terminado a ronda matinal do gado, entrou na cozinha. Cheirava a pão fresco e café. Tudo estava como sempre. Não vendo a neta, ele fez uma pergunta simples e natural à esposa. Onde está Aileen? Agnes, sem se distrair do preparo do café da manhã, respondeu com um tom uniforme e cotidiano que Thomas ouvia todas as manhãs há 50 anos. Ela disse que Aileen havia partido muito cedo, ainda antes do amanhecer, enquanto ele dormia. Supostamente ela precisava pegar o primeiro ônibus para a cidade, para não perder alguns assuntos importantes na faculdade. Para Thomas, esta explicação soou completamente lógica. A vida estudantil é cheia de pressa. Ele não tinha nenhuma única razão para duvidar das palavras da esposa. Ele simplesmente assentiu, serviu-se de café e sentou-se à mesa. Neste exato momento, a primeira e mais importante mentira foi pronunciada, e ela se tornou a base de toda a tragédia subsequente. Enquanto isso, na cidade, os pais de Aileen esperavam seu retorno. No início, não se preocuparam, mas quando passou um dia e a filha não apareceu nem ligou, começaram a ficar nervosos. Seu telefone estava desligado. A ligação ia direto para o correio de voz. Primeiro, é claro, ligaram para a fazenda. Agnes atendeu. Sua voz soava como sempre, calma e sensata. Ela repetiu a mesma história. Aileen havia partido cedo de manhã, estava com pressa para ir à cidade. Essas palavras acalmaram temporariamente os pais. Talvez seu telefone simplesmente tivesse descarregado. Mas as horas passavam e não havia notícias de Aileen. A noite passou. Chegou a noite. A ansiedade foi substituída pelo medo. Ela não era uma garota leviana que pudesse simplesmente desaparecer sem avisar. Pela manhã, quando o telefone de Aileen ainda não atendia e ela não havia aparecido em casa, eles entenderam que não podiam mais esperar. Algo havia acontecido. A ida à delegacia foi difícil. Lá, no ambiente oficial, seu pânico familiar particular se transformou em um procedimento padrão. O oficial de plantão, educadamente, mas metodicamente, fazia perguntas, registrando as respostas em um formulário. Quando vocês a viram pela última vez? Que roupa ela estava usando? Ela tem tatuagens ou cicatrizes? Com quem ela era amiga recentemente? O último ponto de contato conhecido pelos pais foi aquela ligação na qual ela disse que estava indo para os avós. A fazenda dos O'Sullivan foi registrada como o lugar onde ela foi vista pela última vez viva e saudável. O procedimento foi concluído. A declaração de desaparecimento foi oficialmente registrada. A partir deste momento, Aileen Murphy constava no Registro Nacional de Pessoas Desaparecidas e sua foto apareceu nos boletins policiais. A busca começou. Os primeiros dias da investigação de caso de pessoa desaparecida são sempre um trabalho metódico, mas muitas vezes infrutífero. Os detetives agiam de acordo com o protocolo padrão. Entrevistavam amigos e colegas de classe de Aileen, verificavam gravações de câmeras de segurança nas estações de ônibus, analisavam suas últimas ligações e atividade nas redes sociais, mas tudo foi em vão. O rastro digital da jovem se interrompeu no dia em que ela saiu da cidade. Parecia que ela simplesmente evaporou. A investigação começou a rastrear a rota de Aileen passo a passo. Todos os serviços de táxi locais na região da aldeia de Kilmore foram verificados. Os detetives passaram horas examinando registros de chamadas, entrevistando despachantes. E então, ao verificar os registros em uma das pequenas empresas de táxi, eles finalmente encontraram a linha necessária. Um pedido em nome de Aileen Murphy, feito no dia de sua chegada. O endereço de destino, periferia da aldeia. A investigação teve sua primeira pista real, seu primeiro fio tangível.
O motorista que executou aquele pedido também foi estabelecido. Assim apareceu no caso a primeira figura-chave, o taxista local. O motorista, um homem de meia idade, foi chamado à delegacia para prestar depoimento oficial. Ele estava visivelmente nervoso, mas pronto para cooperar. No ambiente formal da sala de interrogatório, o investigador pediu-lhe para contar calma e detalhadamente tudo o que lembrava sobre aquela viagem. O homem confirmou que havia levado uma jovem parecida com Aileen pela foto. Segundo ele, ela estava quieta, ouvindo música no fone de ouvido na maior parte do caminho. Eles trocaram algumas frases insignificantes sobre o tempo, nada mais. Ele se lembrava bem do ponto final da rota. Seu depoimento foi registrado no protocolo, e uma frase se tornou chave para esta investigação. Eu a deixei bem na curva para esta estrada de terra que, como ela disse, leva à fazenda de seu avô. Ela estava sozinha. Pagou em dinheiro e foi em direção à fazenda. Não a vi mais. Após o interrogatório, a equipe de investigação se reuniu para uma reunião. No quadro do escritório agora estavam fixados 2 fatos principais. O primeiro, as palavras da avó, transmitidas pelos pais, de que Aileen havia saído da fazenda cedo de manhã. O segundo, o depoimento do taxista, que afirmava tê-la deixado na estrada que levava a esta mesma fazenda. E este segundo fato era criticamente importante. Significava que o taxista foi a última pessoa, não contando os membros da família, que viu Aileen viva. Suas palavras eram a única confirmação independente de que ela realmente havia chegado a esses lugares. Nesta situação, os detetives não tiveram escolha. Eles deviam verificar esta pessoa com toda a minúcia. Ele era o último elo na cadeia de eventos conhecidos. Portanto, os investigadores tomaram uma decisão, padrão para tal situação. O status do motorista de táxi, neste caso, mudou. De testemunha comum, ele se transformou em pessoa de interesse para a investigação. Agora toda a atenção estava concentrada nele. O status de pessoa de interesse deu carta branca aos detetives. Imediatamente foi obtido um mandado para a verificação completa do motorista. A polícia começou a cavar, e eles pretendiam cavar profundamente. Os detetives levantaram todo o seu histórico, biografia, possíveis antecedentes criminais no passado, até pequenas infrações administrativas. Eles entraram em contato com a empresa de táxi, estudando reclamações de clientes nos últimos anos. Atenção especial foi dada à sua situação financeira. Procuravam dívidas repentinas, gastos grandes, qualquer sinal de que a pessoa precisasse urgentemente de dinheiro, qualquer motivo. Mas a verificação dava resultados desalentadoramente vazios. A biografia estava limpa, nenhum registro policial, nenhuma reclamação, situação financeira estável. O quadro era absolutamente normal. Mas em um caso onde não havia nenhuma outra pista, esta normalidade em si parecia suspeita. Como a biografia não deu nada, os investigadores decidiram intensificar a pressão psicológica. O taxista foi chamado para um segundo interrogatório, muito mais rigoroso. Desta vez a atmosfera era completamente diferente. Nenhuma cortesia formal, apenas pressão direta e metódica. Os investigadores faziam as mesmas perguntas em sequências diferentes, exigindo que ele esclarecesse os menores detalhes da viagem. Horário exato, frases que trocaram com Aileen, seu humor, sua aparência. Eles o forçavam a repetir sua história várias vezes, esperando pegá-lo na menor contradição, procuravam uma rachadura em sua história. Mas o homem era inabalável. Ele não se descontrolava, não se confundia no depoimento. Calma e metodicamente, ele repetia exatamente o mesmo que na primeira vez. Ele havia levado a jovem até a curva para a fazenda. Ela pagou e foi embora. Ele negava completamente qualquer envolvimento no desaparecimento dela. Seu autocontrole era tão completo que causava nos detetives 2 sentimentos opostos. Ou ele estava dizendo essa verdade absoluta, ou eles haviam se deparado com uma pessoa muito fria e calculista. Após o interrogatório, a equipe de investigação se reuniu novamente em seu escritório. No quadro ainda pendia a foto do taxista, e ao redor dela havia muitos pontos de interrogação. O dilema era óbvio. Por um lado,
Não havia uma única prova direta contra esta pessoa. Apenas o fato de que ele foi o último a ver Aileen. Por outro lado, eles não tinham absolutamente nada mais. Abandonar esta versão significava voltar ao início, ao beco sem saída. A lógica e o protocolo policial exigiam continuar trabalhando com o que havia. Portanto, foi tomada uma decisão. O desenvolvimento do motorista como principal suspeito seria continuado. Naquele momento, para essa investigação não existiam outras versões. O motorista de táxi era e permanecia o principal e único suspeito no caso do desaparecimento de Aileen Murphy. Mas para seguir adiante, suspeitas sozinhas não eram suficientes. Os detetives precisavam de fatos que ou provassem sua culpa ou a refutassem completamente. E eles decidiram recorrer a uma testemunha imparcial, que não mente e não esquece nada, as tecnologias. A investigação enviou um pedido oficial à empresa de táxi exigindo acesso completo aos dados do rastreador GPS instalado no veículo do motorista. Eles estavam interessados em um arquivo específico. O rastreamento completo de todos os movimentos do carro naquele dia quando Aileen chegou à aldeia. As palavras de uma pessoa podem ser questionadas, sua memória pode falhar, mas dados imparciais do satélite são uma coisa completamente diferente. Logo, os dados foram obtidos. O arquivo com a rota detalhada, registrada minuto a minuto pelo sistema, chegou à mesa do analista. Este foi um trabalho escrupuloso, quase meditativo. Comparar cada palavra do motorista do protocolo de interrogatório com cada ponto no mapa digital. Em uma tela, seu depoimento na outra, a linha mostrando a rota real do automóvel. E quanto mais profundamente o analista mergulhava nos dados, mais clara ficava sua imagem. A rota até a curva para a fazenda, tempo de viagem, parada curta para desembarque do passageiro. Tudo coincidia até os segundos. Mas os detetives foram além. Eles rastrearam todo o seu dia de trabalho, antes e depois da viagem com Aileen. A polícia encontrou e interrogou vários outros passageiros que ele havia transportado naquele dia. Um estudante indo para a biblioteca, uma senhora idosa voltando do mercado. Essas pessoas não tinham nenhuma relação com o caso nem entre si, e seus depoimentos, um após outro, se encaixavam no quadro geral, confirmando os dados do rastreador e as palavras do próprio motorista com precisão absoluta. O álibi do taxista se tornava de ferro. Ele simplesmente não tinha tempo nem janela para cometer qualquer crime. No final, o analista preparou um relatório final da verificação. Foi um documento curto e seco que colocou um ponto final nesta etapa da investigação. A conclusão principal foi formulada clara e sem emoção. Os dados do rastreador GPS e os depoimentos de testemunhas independentes confirmam completamente o álibi do motorista. Não foram reveladas contradições em seu depoimento. Este relatório destruiu completamente a única versão funcional da investigação. O motorista de táxi foi oficialmente excluído do círculo de suspeitos. No quadro do escritório dos investigadores apagaram seu nome. O único fio pelo qual eles puxaram tão longa e persistentemente se rompeu. A investigação, que parecia estar prestes a sair do ponto morto, voltou ao seu início. Depois de semanas de trabalho intenso, a polícia novamente não tinha nada. Um beco sem saída completo. Quando a investigação oficial chega a um beco sem saída, a iniciativa frequentemente é tomada por pessoas comuns, movidas pela compaixão e esperança. Assim aconteceu desta vez. Em novembro de 2022, quando ficou claro que a polícia estava pisando no mesmo lugar, vizinhos e amigos da família Murphy organizaram grupos de busca em larga escala. Dezenas de voluntários vinham a Kilmore para vasculhar campos, florestas e turfeiras nos arredores da fazenda dos O'Sullivan. O centro desta operação desesperada se tornou a casa de onde, segundo a versão oficial, Aileen havia partido naquela manhã fatídica. Os papéis na família se distribuíram sozinhos. Thomas O'Sullivan, envelhecido mas inflexível, saía todos os dias junto com os voluntários. Com um mapa nas mãos, ele indicava rotas, vasculhava os trechos mais inacessíveis. Seu rosto era uma máscara de luto e determinação. Ele procurava sua neta. Agnes O'Sullivan permanecia na fazenda. Seu papel era diferente.
Ela se tornou o centro emocional e logístico para todos os buscadores. Sua cozinha se transformou em quartel-general. Lá sempre havia chá e café quentes, panelas com sopa, doces caseiros. Ela era a nossa retaguarda, lembrava mais tarde um dos vizinhos. Nos recebia quando voltávamos gelados e cansados, e sempre encontrava palavras de apoio, dizia que não se podia perder a esperança. Aos olhos de toda a comunidade, ela era um exemplo de resistência. As cenas mais terríveis desta drama se desenrolavam às noites, quando os voluntários se dispersavam e na fazenda chegava o silêncio. Thomas, quebrado e esvaziado por mais um dia infrutífero, voltava para casa. Ele se sentava na cozinha e seus ombros se curvavam sob o peso da dor. Ele contava à esposa com voz baixa e cheia de desespero onde eles haviam procurado hoje e novamente nada encontraram. Ele compartilhava sua dor com a única pessoa que, como acreditava, compartilhava sua dor por completo. Agnes se sentava em frente. Ela o ouvia em silêncio, assentia, servia-lhe chá quente. Ela colocava diante dele um prato com jantar. O consolava com palavras de que amanhã talvez eles tivessem mais sorte. E nestes gestos simples e cotidianos para nós que conhecemos a verdade, se escondia todo o horror da situação. Um homem que havia perdido a neta procurava consolo com sua assassina. E a assassina, sua própria esposa, todas as noites representava o papel de avó compassiva e enlutada. Para todos ao redor, eles eram um casal idoso confrontado com uma tragédia impensável e se apoiando mutuamente. Agnes era o apoio para seu marido quebrado. Mas as semanas passavam e o entusiasmo dos buscadores começou a se apagar. No início, as pessoas saíam todos os dias. Depois, apenas nos fins de semana. E depois o inverno entrou definitivamente em seus direitos, as chuvas torrenciais tornaram os pântanos intransitáveis e a esperança quase se extinguiu. A fase ativa das buscas chegou ao fim. A vida na fazenda voltou ao seu ritmo lento e habitual. Thomas e Agnes continuaram vivendo sob o mesmo teto, tomando café da manhã, almoçando e jantando juntos. O segredo estava enterrado literalmente a alguns quilômetros de sua casa. E apenas uma pessoa nesta família sabia disso. Os meses passavam. O caso número 22-48-15, o caso do desaparecimento de Eileen Murphy, foi arquivado, recebendo o status de não solucionado. O inverno deu lugar à primavera. Chegou 2023. Silêncio. Esta é a palavra principal que poderia descrever o caso de Eileen Murphy na primeira metade de 2023. Para uma polícia era um caso pendente. Para a família, uma ferida que não cicatrizava. Para a sociedade, uma tragédia quase esquecida. O tempo passava, e parecia que o segredo do desaparecimento da jovem permaneceria para sempre enterrado sob as camadas de turfa irlandesa. Mas às vezes, a própria natureza interfere no caso. Chegou junho de 2023, e com ele, a estação das chuvas torrenciais que se abateram sobre o condado de Clare. Os rios transbordaram e as turfeiras embebidas de água se tornaram instáveis e móveis. A terra, que por séculos guardou seus segredos, começou relutantemente a entregá-los. Em um desses dias cinzentos e chuvosos, um morador local, o mesmo que 8 meses antes havia descoberto as primeiras pistas, novamente passeava com seu cachorro pela beira dos turfais. Agora o espectador sabe o que procuram, e isso dá um novo sentido à cena. O animal, atraído pelo cheiro que se abriu caminho através da terra molhada, novamente começou a cavar. Desta vez, da terra encharcada, apareceram não apenas fragmentos de ossos, mas também um grande pedaço bem preservado de tecido de lã. A notícia da descoberta chegou instantaneamente ao departamento de investigação, e o caso, coberto de poeira no arquivo, foi urgentemente retomado. Ao local saiu imediatamente um grupo reforçado de criminalistas. O território foi isolado por várias centenas de metros ao redor. Sobre o local das escavações foi instalada uma barraca, e começou o trabalho minucioso de extrair tudo o que a terra escondia. Cada fragmento, cada fio foram cuidadosamente documentados, embalados
e enviados ao laboratório. A tarefa prioritária era realizar o teste de DNA e compará-lo com as amostras que foram coletadas dos pais de Aileen no início da investigação. A espera pelos resultados não foi longa, mas para todos os participantes do caso, esses poucos dias se arrastaram por uma eternidade. Finalmente, chegou o relatório oficial. As linhas secas do documento riscaram qualquer esperança. O perfil de DNA isolado dos restos encontrados coincidia 99,9% com o DNA de Aileen Murphy. O tecido foi identificado como fragmento do cardigan no qual, segundo as palavras dos pais, ela havia saído para a fazenda. Este foi o fim da história sobre a jovem desaparecida e o início da história sobre um crime cruel. O caso foi imediata e oficialmente reclassificado de desaparecimento para investigação de homicídio. Esta já não era simplesmente uma tragédia, era um homicídio. E um homicídio sempre tem um assassino. Este novo status mudou completamente a abordagem da investigação. Agora eles procuravam não uma desaparecida, mas o local do crime. Primeiro, os detetives marcaram em um mapa grande da região as coordenadas exatas do local onde os restos foram descobertos. E quando a bandeira vermelha foi fincada no mapa, ficou óbvio para todos na sala aquilo a que antes simplesmente não havia razão para prestar tanta atenção. O local do enterro se encontrava na proximidade imediata, a pé, da fazenda de Thomas e Agnes O'Sullivan. A fazenda instantaneamente mudou seu status. Da casa silenciosa de avós mortalmente aflitos, que eram apenas testemunhas, ela se transformou no objeto central da investigação. A lógica era simples e implacável. Se o corpo foi encontrado aqui, então há grande probabilidade de que os vestígios do crime devam ser procurados por perto. Foi expedido um mandado para uma nova busca criminológica mais minuciosa de todo o território da fazenda. Agora os detetives deviam voltar lá não como hóspedes, mas como investigadores, considerando este lugar como potencial cena de assassinato. Em um dos dias de julho de 2023, o silêncio idílico da fazenda dos O'Sullivan foi quebrado pelo ronco de um motor diesel. A casa se aproximou uma van discreta que, no entanto, significava para a investigação mais que uma dezena de carros patrulha. Era o laboratório criminológico, móvel. A partir deste momento, a busca passou para um nível completamente novo, microscópico. Agora, os investigadores procuravam o que era invisível ao olho humano. A equipe de especialistas em macacões brancos metodicamente começou o trabalho. Seu instrumento principal era o luminol. Esta é uma composição química que entra em reação com o ferro na hemoglobina do sangue. Mesmo se os vestígios foram cuidadosamente lavados há muitos meses, o luminol os faz brilhar no escuro com uma luz azul fantasmagórica. O primeiro objeto de verificação foi a casa residencial. Os criminalistas tratavam com o reagente tudo. Pisos na cozinha, paredes no corredor, móveis, ralos no banheiro. Mas cômodo após cômodo davam o mesmo resultado. Nada. A casa estava impecavelmente limpa. Então, o foco da atenção se deslocou para as numerosas construções auxiliares espalhadas pelo território da fazenda. A atenção dos investigadores atraiu um objeto. Um velho celeiro inclinado para armazenar turfa, que há muito ninguém usava. Ele ficava isolado e dele exalava abandono. Este era um lugar ideal para esconder algo. As portas do celeiro se abriram e os especialistas entraram. O ar estava pesado e cheirava a terra úmida. De dia era simplesmente um ambiente escuro, entulhado de lixo. Mas os criminalistas pretendiam olhá-lo sob outra luz. O procedimento começou. Janelas e frestas foram densamente fechadas, mergulhando o celeiro na escuridão absoluta. No silêncio se ouviu o chiado do pulverizador. Pelas paredes e chão de terra foi aplicado uniformemente o luminol. Passaram alguns minutos enquanto o reagente absorvia. E então um dos especialistas ligou uma poderosa lâmpada ultravioleta. No início não havia nada. Mas depois, lentamente, como se revelando em uma foto antiga, no chão e na base de uma das paredes de pedra começou a aparecer um brilho sinistro e nítido azul esverdeado. Ele tinha forma de respingos e pequenos escorrimentos. Os vestígios foram encontrados.
Agora este brilho precisava ser transformado em prova irrefutável. Cada área brilhante foi marcada. Os criminalistas, usando instrumentos estéreis, coletaram várias amostras de terra e fizeram raspagens da parede. Cada amostra foi embalada em recipiente separado, lacrada e imediatamente enviada ao mesmo laboratório que estabeleceu a identidade de Aileen pelos restos encontrados. Novamente chegou uma pausa, tempo de espera, enquanto a ciência fazia seu trabalho. Toda a investigação agora dependia dos resultados desta análise. A resposta chegou alguns dias depois e foi absolutamente inequívoca. O relatório do laboratório dizia: o perfil de DNA isolado dos vestígios biológicos descobertos no celeiro coincide completamente com o perfil de DNA de Aileen Murphy. Foi uma descoberta. Agora a investigação tinha não apenas uma teoria baseada na geografia. Eles tinham prova física. O sangue de Aileen Murphy estava na fazenda de seu avô e avó. O local do crime, ou no mínimo, o local onde temporariamente esteve seu corpo, foi estabelecido. E ele se encontrava bem aqui. Agora, quando o local do crime foi estabelecido, a investigação mudou sua escala. A ampla rede lançada no início se fechou até um único ponto no mapa, a fazenda dos O'Sullivan. E o círculo de suspeitos se estreitou de qualquer um para duas pessoas específicas: Thomas e Agnes. A lógica era implacável. Se os vestígios do crime estão aqui, então o responsável por ele, muito provavelmente, é um dos moradores desta casa. Mas quem? Para responder a esta pergunta, os investigadores precisavam estabelecer o tempo exato quando Aileen foi morta. Os criminalistas novamente voltaram aos primeiros dados do caso, o rastro digital da vítima. Analisando o tempo da última mensagem enviada por ela e o último sinal que seu telefone transmitiu para a torre celular antes de desligar, eles conseguiram delinear uma janela aproximada. O crime aconteceu na noite de sexta-feira, no mesmo dia em que Aileen chegou à fazenda. Agora a investigação tinha uma noite específica para a qual deviam verificar o álibi de ambos os velhos. A tarefa soava simples: descobrir onde estavam Thomas e Agnes O'Sullivan naquela noite de outubro de 2022. Primeiro decidiram verificar Thomas. Quando perguntaram o que ele fazia naquela sexta-feira, sua resposta foi rápida e segura. Ele, como toda sexta-feira nos últimos 30 anos, passou a noite no pub da aldeia The Wishing Well. Esta era sua tradição inquebrantável. Após uma semana pesada, encontrar-se com amigos, tomar uma caneca de cerveja e discutir as novidades locais. Os detetives imediatamente foram ao pub para verificar suas palavras. O trabalho de verificação deste álibi foi metódico, mas simples. Os investigadores conversaram com o proprietário do estabelecimento com o barman que trabalhava naquele turno. Eles mostraram a foto de Thomas. Ambos, sem hesitar, confirmaram: sim, ele estava aqui. Depois a polícia obteve a lista de clientes regulares e começou a ligar e interrogar um após outro. Fazendeiros com quem Thomas sentava na mesma mesa, vizinhos da aldeia, simplesmente visitantes ocasionais. Dezenas de pessoas não relacionadas entre si davam os mesmos depoimentos. Thomas O'Sullivan chegou ao pub por volta das 7 da noite e saiu já perto da meia-noite. Ele estava à vista de todos. Seu álibi não era apenas bom, era de ferro, irrefutável. Depois disso, no quadro do escritório dos investigadores, a equação se tornou extremamente simples. Na fazenda, na noite do assassinato, havia duas pessoas adultas. Uma delas, Thomas, tinha um álibi 100% confirmado por dezenas de testemunhas. Logicamente, toda a atenção agora se voltava para a segunda pessoa. Quando os detetives fizeram a mesma pergunta a Agnes O'Sullivan, sua resposta foi baixa e curta. Ela disse que toda a noite esteve em casa sozinha, ocupada com afazeres domésticos, e foi dormir cedo. Não havia testemunhas disso. Seu álibi é o silêncio e uma casa vazia. Pelo método de simples exclusão, o quadro do crime se virou de ponta cabeça. A mulher que assava tortas para os voluntários, que consolava seu marido, que dava depoimentos à polícia como parente mortalmente aflita, permaneceu a única pessoa na fazenda que não tinha álibi no momento do assassinato da neta. A investigação chegou à sua conclusão chocante, mas logicamente inevitável. Agnes O'Sullivan
deixou de ser testemunha. Agora seu nome estava escrito no quadro do escritório dos investigadores sob outra palavra muito mais terrível: suspeita. Então, o nome da suspeita estava no quadro. Mas este foi apenas o primeiro passo. Para construir um caso capaz de resistir no tribunal, os detetives precisavam responder à pergunta principal, mais difícil e, à primeira vista, absurda. Por quê? Para que uma mulher idosa respeitada por todos que adorava a neta cometer tal ato monstruoso? A imagem da avó amorosa não combinava de forma alguma com a imagem de uma assassina fria. Para encontrar a resposta, os investigadores tiveram que cavar mais fundo e desta vez se concentraram não na suspeita, mas na vida secreta da própria vítima. Por decisão do tribunal, os detetives obtiveram acesso completo às informações financeiras de Eileen Murphy. Os analistas começaram a estudar suas contas bancárias, histórico de pagamentos online, qualquer atividade que pudesse esclarecer sua situação real. E o que descobriram mudou completamente a ideia sobre a estudante silenciosa e aplicada. Nos últimos 1 ano e meio, dezenas de milhares de euros passaram por suas contas. O dinheiro vinha e quase imediatamente ia na mesma direção, para contas de sites offshore de cassino online e casas de apostas. Verificação adicional mostrou que Eileen tinha um vício sério e oculto em jogos, que levou à formação de dívidas grandes. Agora a investigação tinha a primeira parte do quebra-cabeças. A vítima tinha uma necessidade aguda e constante de dinheiro, mas de onde ela os tirava? O próximo passo lógico foi a análise da situação financeira de Agnes e Thomas O'Sullivan. Suas contas no banco não esclareceram a situação, mas ao contrário, acrescentaram perguntas. Por décadas de trabalho árduo na fazenda e vida extremamente econômica, eles deveriam ter acumulado economias sólidas. No entanto, nas contas havia apenas quantias insignificantes. Os detetives começaram a interrogar vizinhos e conhecidos antigos da família e aqui surgiu um detalhe importante. Muitos lembravam que Agnes sempre desconfiou dos bancos e dizia que é mais seguro guardar o dinheiro consigo. Esta foi uma revelação. 2 linhas aparentemente não relacionadas da investigação, as dívidas da neta e as economias invisíveis da avó, se cruzaram em um ponto. A investigação teve uma hipótese de trabalho. Agnes O'Sullivan, por anos, juntou dinheiro em espécie e o escondeu em algum lugar na fazenda. Eileen, visitando-os frequentemente, de alguma forma soube sobre este esconderijo. E sob pressão das dívidas, começou a pegar pequenas quantias de lá, esperando que a mulher idosa não notasse o sumiço. Restava apenas reconstruir os eventos daquela noite fatídica. Eles não tinham gravação da conversa, mas baseando-se na psicologia, fatos e pistas, conseguiram recriar o cenário mais provável. Eileen veio à fazenda não apenas para a visita, mas com um objetivo concreto: pegar mais uma quantia. Mas desta vez, algo deu errado. Possivelmente, Agnes exatamente neste dia decidiu verificar suas economias e descobriu que quase tudo que havia juntado toda a vida havia desaparecido. Ela entendeu quem poderia ter feito isso e decidiu falar com a neta diretamente. Esta última conversa se tornou o ponto sem retorno. Os investigadores supuseram que Eileen, encurralada por seu vício, em resposta às acusações diretas, não se desculpou nem se arrependeu. Ao contrário, ela se comportou com insolência, possivelmente até exigiu mais dinheiro. Para Agnes, cuja vida foi construída no trabalho, economia e sacrifícios pelo futuro da família, isto não foi apenas roubo, foi traição. Toda a sua vida, todos os seus trabalhos foram destruídos pela pessoa mais próxima. A versão da investigação foi definitivamente formulada. Motivo: conflito surgido repentinamente por causa do roubo de economias que se transformou em raiva incontrolável e assassinato cometido em estado de afeto. Agora a investigação tinha o quadro completo: pistas, suspeita e, principalmente, motivo. A teoria estava construída. Restava o último ato final da investigação policial: o confronto direto com a pessoa que, segundo sua versão, estava no centro de toda esta tragédia. Chegou a hora do interrogatório formal. Agnes O'Sullivan foi chamada à delegacia, mas desta vez a intimação não veio para uma testemunha.
Ela veio para uma suspeita. O ambiente era completamente diferente de suas conversas anteriores. Esta não era a cozinha silenciosa na fazenda, mas uma sala fria e sem personalidade para interrogatórios com paredes nuas e mobília de metal. Tudo o que acontecia era gravado na câmera de vídeo instalada no canto. Ao lado de Agnes, sentava um advogado fornecido pelo Estado, que a instruiu a responder as perguntas brevemente e ao ponto. Em frente a elas, sentavam 2 detetives que conduziam este caso desde o início. Na mesa entre eles havia uma pasta fina com documentos. O jogo de avó enlutada havia terminado. Em frente a eles sentava Agnes O'Sullivan, uma mulher idosa, silenciosa, em vestido simples, com mãos enrugadas dobradas sobre a mesa. Ela parecia calma, quase distante. Após as formalidades padrão, o investigador principal olhou diretamente em seus olhos e fez o primeiro movimento. Sua voz era uniforme e desprovida de emoções. Senhora O'Sullivan, durante a busca em sua fazenda no velho celeiro de turfa foram descobertos vestígios de sangue. A análise laboratorial confirmou que este sangue pertence à sua neta, Eileen Murphy. Poderia explicar como chegou lá? Houve uma longa pausa. Agnes não mudou a expressão. Sua voz era baixa, mas firme. É algum erro. Isto não pode ser. Minha neta saiu de nossa casa naquela manhã. Nenhuma lágrima, nenhum pânico. Apenas negação fria e teimosa. Ela construiu uma parede e agora os detetives pretendiam metodicamente, tijolo por tijolo, destruí-la. O investigador abriu a pasta. Bem, vamos conversar sobre aquela noite, Agnes. Seu marido, Thomas, estava no pub The Wishing Well. Ele tem um álibi de ferro confirmado por dezenas de testemunhas. E onde estava você? Eu estava em casa, sozinha, respondeu ela calmamente. Ou seja, não há testemunhas de seu álibi. Você estava na fazenda sozinha junto com Eileen, constatou o detetive. Agnes permaneceu em silêncio. Ele continuou passando para o próximo ponto. Ficamos sabendo que Eileen tinha sérias dificuldades financeiras. Ela era viciada em jogos e havia acumulado grandes dívidas. Você sabia disso? Não. Não sei nada sobre isso. Ela era uma boa menina. Sua voz não tremeu. Também sabemos que você e seu marido trabalharam arduamente e economizaram toda a vida. Mas em suas contas bancárias quase não há dinheiro. Mas há evidências de que vocês não confiavam em bancos e preferiam guardar economias em dinheiro. É assim? Vivíamos modestamente, respondeu Agnes evasivamente. Para cada argumento, para cada prova apresentada, ela respondia ou com negação completa ou com frases curtas que não significavam nada. Ela não discutia, não se defendia. Ela simplesmente mantinha sua versão inicial. Ela saiu de manhã. Nós a amávamos muito. O interrogatório durou várias horas, mas os investigadores não conseguiram quebrar esta parede. Eles atacavam de lados diferentes, mudavam de tática, mas Agnes era inabalável. Finalmente, o detetive principal deixou os documentos de lado e se inclinou ligeiramente para a frente. Sua voz se tornou mais baixa, quase confidencial. Agnes, não a consideramos um monstro. Sabemos que amava sua neta. Talvez algo tenha dado errado. Talvez tenha sido um acidente. Talvez vocês apenas tenham brigado. Ajude-nos a entender o que aconteceu lá. Ajude o resto de sua família a conhecer a verdade. Agnes ficou em silêncio por muito tempo, olhando para suas mãos. Na sala pairou um silêncio tenso. Os detetives esperavam. Mas quando ela levantou os olhos, neles não havia arrependimento, nem medo, apenas vazio frio. Ela saiu de manhã, repetiu pela última vez. É tudo que sei. Aqui o interrogatório terminou. A parede não cedeu, mas a investigação tinha provas indiretas suficientes para agir adiante. Na mesma noite, com base no sangue descoberto, ausência de álibi e motivo estabelecido, Agnes O'Sullivan foi formalmente acusada de homicídio em 2º grau. A fazendeira idosa, pilar de sua família e comunidade local, agora estava oficialmente acusada de assassinar a própria neta. O caso estava pronto para ser enviado ao tribunal.
O caso de Agnes O'Sullivan era forte, mas do ponto de vista da promotoria, não ideal. Ele se baseava no conjunto de provas indiretas significativas: sangue da vítima no território da fazenda, ausência de álibi da suspeita, presença de motivo convincente. Mas para não deixar aos jurados nenhuma única chance para dúvidas, à acusação faltava uma coisa: a prova final, material, que ligasse diretamente a mão do assassino à sua ação. Eles precisavam do que na gíria policial se chama pistola fumegante. Eles precisavam encontrar a arma do crime. Os promotores e detetives estudaram novamente e novamente o relatório do médico legista. A conclusão era inequívoca: causa da morte, múltiplos traumas na cabeça, aplicados com grande força por objeto pesado e cego com superfície de impacto arredondada. Esta formulação era a chave. O assassinato foi espontâneo, cometido na raiva, e isso significava que a arma não foi trazida consigo. Foi agarrada às pressas, no local onde o conflito explodiu. A reconstrução dos eventos apontava para a cozinha. E então, os investigadores se fizeram uma pergunta simples: que objeto pesado e cego com superfície arredondada pode ser encontrado na cozinha de uma velha casa de fazenda irlandesa? A resposta era óbvia: uma pesada frigideira de ferro fundido. Foi expedido um mandado para a última busca direcionada. Os criminalistas novamente vieram à fazenda, mas desta vez os interessava apenas um ambiente: a cozinha. Eles não procuravam vestígios de sangue nas paredes. Eles procuravam um objeto específico. A atenção foi atraída por um conjunto de frigideiras velhas e pesadas de ferro fundido penduradas em ganchos próximo ao fogão. Elas eram velhas, enegrecidas por décadas de uso. À primeira vista, os utensílios de cozinha mais comuns. As frigideiras foram cuidadosamente retiradas, embaladas como provas materiais e enviadas ao laboratório. No silêncio estéril do laboratório criminalístico começou o trabalho mais minucioso. Um especialista sob poderoso microscópio metodicamente, milímetro por milímetro, examinava a superfície de cada frigideira. Ele procurava o que era impossível lavar ou limpar sem deixar vestígios. Verificava os locais mais inacessíveis, micro-arranhões, lascas e, especialmente, o local de fixação do cabo à base da frigideira. As horas passavam. Uma frigideira, segunda, limpo. E então, na terceira frigideira, a mais pesada, na pequena fenda entre o cabo de metal e a base de ferro fundido, ele notou algo. Uma incrustação minúscula, quase indistinguível de cor escura, que havia se endurecido pela alta temperatura do fogão. Foi eureka! Com a ajuda de bisturi estéril, o laboratorista extraiu essas partículas microscópicas. Havia quantidade ínfima, mas para a análise moderna de DNA isso era suficiente. A amostra foi enviada para a perícia final. Esta foi a última verificação neste caso. E de seu resultado dependia absolutamente tudo. Alguns dias depois, o relatório chegou à mesa do promotor principal. A conclusão era curta e fulminante. O perfil de DNA isolado das micropartículas encontradas na frigideira coincidia completamente com o perfil de DNA de Eileen Murphy. Esta era a prova irrefutável que tanto faltava à acusação. Eles tinham não apenas o local do crime, motivo e suspeita sem álibi. Agora tinham em mãos a arma do assassinato com vestígios biológicos da vítima nela. Agora a armadilha se fechou. O caso estava completamente pronto para julgamento, e o lado da acusação tinha todos os trunfos na mão. O caso estava completamente pronto para julgamento, e o lado da acusação tinha todos os trunfos na mão. Em abril de 2024, no Tribunal Distrital do Condado de Clare, começou a sessão sobre o caso de assassinato de Eileen Murphy. A atmosfera na sala era opressiva. Isto não era simplesmente um drama criminal, mas uma tragédia de uma família sendo representada aos olhos de todos. No banco dos réus, sentava Agnes O'Sullivan, a mesma mulher idosa, silenciosa e distante que parecia não entender completamente onde estava e do que estava sendo acusada. Na sala, no banco para o público, todos os dias sentava seu marido, Thomas,
Nos meses que se passaram desde a prisão da esposa, ele havia envelhecido 10 anos. Ele observava silenciosamente o processo com expressão de completa perplexidade e dor no rosto. Ele era a segunda vítima silenciosa deste crime, o homem cujo mundo desabou de uma vez. O processo começou. O promotor se levantou para pronunciar seu discurso de abertura, prometendo aos jurados que apresentaria uma cadeia clara e irrefutável de provas que não deixaria dúvidas sobre a culpa da ré. E ele cumpriu sua palavra. O lado da acusação, metodicamente, passo a passo, construiu sua versão dos eventos perante os jurados. Começaram com o motivo. O promotor apresentou ao tribunal extratos das contas bancárias de Aileen, histórico de sua atividade em sites de cassino online e depoimento de especialista em vício em jogos. Ele pintou o quadro de uma jovem desesperada afundada em dívidas. Depois ligou isso com a situação financeira da família O'Sullivan, apresentando provas de suas economias ocultas e contando sobre os roubos que a neta cometia. Depois seguiram as provas. Uma após outra, elas se colocavam na mesa diante dos jurados, criando um quadro irrefutável. O promotor chamou dezenas de testemunhas do pub The Wishing Well, que confirmaram o álibi de ferro de Thomas. Depois provou a completa ausência de álibi de Agnes. Em seguida, apresentou o relatório dos criminalistas e fotografias do brilho azul do luminol no celeiro de turfa, sangue da vítima em seu território. E, finalmente, o clímax. Na sala foi trazido um recipiente lacrado com aquela mesma frigideira de ferro fundido. O promotor leu a conclusão do perito sobre as micropartículas encontradas nela com DNA de Aileen Murphy. O lado da defesa tentava contestar o caráter indireto das provas, mas não podiam refutar nenhum destes fatos científicos. Finalmente, chegou o momento mais tenso do tribunal. Agnes O'Sullivan foi chamada para prestar depoimento. Na sala reinou silêncio absoluto quando ela lentamente caminhou até a tribuna das testemunhas. Seu próprio advogado lhe fez a pergunta principal. Senhora O'Sullivan, a senhora matou sua neta, Aileen Murphy? Não, respondeu ela baixo, mas firmemente. Durante o interrogatório cruzado, o promotor metodicamente passou por cada prova. Como o sangue de Aileen apareceu em seu celeiro? Não sei. Como seu DNA apareceu em sua frigideira? Não faço ideia. Para onde, na sua opinião, ela desapareceu depois de supostamente ter saído da fazenda? Não sei. Ela não podia dar nenhuma explicação lógica. A todas as perguntas, ela respondia a mesma coisa. Ela acordou de manhã e a neta já havia partido. Ao final de sua apresentação, ficou óbvio para todos na sala o abismo enorme entre a realidade e suas palavras. De um lado, uma montanha de provas significativas, cientificamente confirmadas, construídas em cadeia lógica impecável. Do outro, simples negação teimosa e não apoiada por nada. A investigação judicial estava terminada. A história da acusação era completa e consistente. A história da defesa consistia de uma única frase que contradizia todos os fatos. Agora a decisão ficava com os jurados. Para ajudá-los a fazer esta escolha, em seu discurso final, o promotor não se limitou a enumerar fatos secos. Em vez disso, ele propôs aos jurados caminharem juntos com ele pelos passos de toda aquela terrível noite de outubro, reconstruindo a única versão dos eventos que explicava cada uma das provas apresentadas. Ele começou com o momento em que na fazenda reinou o silêncio. Thomas, por seu hábito de muitos anos, foi ao pub. Aileen e Agnes ficaram sozinhas na cozinha. Exatamente neste momento, como afirmava a acusação, Agnes, tendo descoberto o sumiço de quase todas suas economias, decidiu falar diretamente com a neta. O promotor descreveu como em resposta às acusações Aileen, encurralada por seu vício e dívidas, não se arrependeu e não pediu perdão. Ao contrário, ela se comportou com insolência, possivelmente exigindo ainda mais dinheiro para se recuperar. Para a mulher idosa, cuja vida foi construída no alto sacrifício e trabalho árduo, isto foi a gota d'água. Foi traição que riscou tudo. Neste momento, segundo a versão da acusação, o amor de muitos anos se transformou em raiva cega. Agnes O'Sullivan, em estado de afeto, agarrou a primeira coisa que encontrou: uma pesada frigideira de ferro fundido.
Depois o promotor passou da explosão emocional ao acobertamento frio. Ele descreveu como, após o cometido, Agnes recuperou a consciência e percebeu todo o horror do acontecido. Mas em vez de ligar para a polícia, ela começou metodicamente a apagar os vestígios. Primeiro, ela lavou cuidadosamente a cozinha dos vestígios de sangue. Isto explicava por que a inspeção inicial da casa não deu nada. Depois, sob a cobertura da noite, ela cometeu o que exigia enormes esforços físicos e morais. Ela sozinha arrastou o corpo da neta através do pátio para o velho celeiro abandonado de armazenar turfa. Este foi um refúgio temporário para esconder seu terrível segredo até chegar à madrugada. A parte mais sinistra da reconstrução se referia ao que aconteceu quando seu marido Thomas voltou do pub e dormiu profundamente, sem suspeitar de nada. O promotor descreveu como Agnes, esperando o silêncio completo, pegou o carrinho de jardim. Em várias viagens, sob a cobertura da escuridão, ela transportou o corpo para o fundo dos pântanos de turfa e o enterrou em uma cova rasa, cavada às pressas. Para apagar definitivamente todos os vestígios da permanência da neta, ela recolheu seus pertences pessoais, mochila, roupas e o mais importante, telefone celular, e queimou tudo em um velho tambor de metal para queimar lixo no quintal. O promotor terminou sua reconstrução na manhã do dia seguinte. Agnes voltou para casa antes do amanhecer, lavando de si os últimos vestígios. E quando seu marido acordou e perguntou onde estava Eileen, ela pronunciou sua primeira e principal mentira. Aquela mesma mentira que ela repetiria durante os próximos 1 ano e meio. Ela lhe disse que a neta havia partido cedo de manhã enquanto ele dormia. Foi uma mentira simples e cotidiana, mas foi exatamente ela que desencadeou meses de buscas, deu falsa esperança e mergulhou toda a família no pesadelo da incerteza. Agora, concluiu o promotor dirigindo-se aos jurados, vocês têm o quadro completo. Quadro de traição, raiva e engano frio. Esta versão, e somente ela, explica cada prova neste caso. Sua tarefa é compará-la com os fatos e dar seu veredicto. Em seu discurso final, o promotor deu aos jurados um quadro completo, logicamente construído e apoiado por provas do ocorrido. Agora era a palavra deles. O juiz leu as últimas instruções, lembrando da necessidade de tomar decisão exclusivamente baseada nos fatos apresentados na sala do tribunal. Depois disso, 12 jurados se levantaram de seus lugares e em completo silêncio deixaram a sala para se retirar à sala de deliberação. Para todos que permaneceram na sala, começou o mais torturante. A espera. As horas se arrastavam como eternidade. No silêncio opressivo da sala do tribunal ficaram imóveis os principais participantes deste drama. Agnes O'Sullivan sentava no banco dos réus com a mesma expressão de pedra, impenetrável, que ela manteve durante todo o processo. Ao lado dela sentavam seus pais. Do outro lado, na primeira fila, sentava Thomas. Ele não olhava para a esposa. Seu olhar estava direcionado ao vazio, e parecia que ele não via nem ouvia nada ao redor. Ele era um homem cujo mundo foi destruído 2 vezes, primeiro pelo suposto desaparecimento da neta, e depois, pela verdade monstruosa sobre sua esposa. A deliberação dos jurados não foi longa, o que geralmente indica a ausência de desacordos sérios. Menos de 3 horas depois, a porta se abriu e eles voltaram à sala. O presidente do colégio segurava na mão uma folha dobrada de papel. Ele não olhava na direção do banco dos réus. O escrivão do tribunal pegou dele o veredicto e o passou ao juiz. O juiz desdobrou a folha, leu-a para si, e seu rosto não se alterou. Ele se dirigiu à ré. Senhora O'Sullivan, por favor, levante-se. Agnes lentamente se levantou. Na sala não se ouvia nenhum suspiro. O juiz leu a decisão dos jurados com voz alta e clara que ecoou pela sala. Na acusação de homicídio em 2º grau, o colégio de jurados a considera culpada. Neste momento, Agnes O'Sullivan não mostrou nenhuma emoção. Ela não estremeceu, não chorou, não baixou a cabeça. Ela simplesmente continuou olhando direto à frente, como se essas palavras se referissem a outra pessoa. Thomas, ouvindo o veredicto, continuou sentado imóvel.
Em sua imobilidade estava todo o peso da percepção final de que a pessoa com quem ele viveu meio século era completamente desconhecida para ele. A justiça foi feita, mas para ele isto não foi alívio, apenas confirmação do pesadelo. O juiz agradeceu aos jurados e passou a leitura da sentença. Ele olhou para Agnes e pronunciou um pequeno discurso. Ele falou não tanto do lado jurídico, quanto do lado humano deste caso, sobre a traição monstruosa da confiança dentro da família, sobre como o lugar mais seguro para uma criança, a casa de sua avó e avô, se transformou em local de crime, e sobre como a mentira que ela disse durante 1 ano e meio causou ao seu próprio marido e ao resto da família não menos sofrimentos que o próprio ato. Terminando o discurso, ele passou à parte dispositiva. Com base no veredicto dos jurados, pronunciou ele: o tribunal condena Agnes O'Sullivan à prisão perpétua. Na sala se ouviram soluços contidos do lado do banco onde sentavam os pais de Aileen. O juiz fez uma pausa e acrescentou uma especificação como exige a lei. Com direito a pedir liberdade condicional, não antes de 20 anos. O golpe do martelo do juiz colocou ponto final oficial neste caso. Do ponto de vista jurídico, o caso de Aileen Murphy estava fechado. Com o golpe do martelo do juiz, os caminhos de duas pessoas que viveram juntas meio século se separaram para sempre. Agnes O'Sullivan foi escoltada para a prisão feminina para começar a cumprir sua sentença perpétua. E Thomas O'Sullivan, naquele dia, pela última vez, deixou a sala do tribunal e sozinho voltou para sua fazenda vazia. Ele não ficou muito tempo no lugar que se transformou de lar familiar em cena de crime monstruoso e engano. Algumas semanas depois, no jornal local, apareceu um pequeno anúncio sobre venda da fazenda com todos os bens. Aquela mesma fazenda que pertenceu à família O'Sullivan por várias gerações. Assim que o negócio foi concluído, Thomas, sem se despedir de nenhum dos vizinhos, recolheu seus poucos pertences, entrou no carro e partiu da aldeia em direção desconhecida. Assim, terminou esta história. Mas algumas de suas páginas permaneceram inacabadas. Agnes O'Sullivan até hoje cumpre sua punição. A fazenda foi vendida para novos proprietários completamente não relacionados a esta tragédia, e nela começou outra vida nova. Mas o destino posterior e paradeiro de Thomas O'Sullivan permanecem desconhecidos. O caso do Mel de Urze, como foi informalmente chamado pelos investigadores, agora está guardado nos arquivos da Polícia Nacional da Irlanda. É uma pasta grossa cheia de relatórios, fotografias e perícias. Mas por trás dos fatos secos se esconde uma profunda tragédia humana que destruiu tudo. A história da família O'Sullivan neste lugar, que durou mais de 100 anos, se interrompeu em uma noite devido a um surto de raiva e mentira subsequente. Thomas O'Sullivan, enganado pela própria esposa, tendo perdido a neta e ficado sem casa, simplesmente desapareceu, levando consigo a parte silenciosa e não contada desta tragédia.